desejo de fazer nesse momento tem várias referências justamente do Evangelho que a gente quer fazer, ler e meditar no momento de culto. Quem tem então a possibilidade de até se colocar em pé para a leitura do Evangelho, pode assim fazer. Evangelho de Lucas, capítulo 21, nós vamos iniciar a partir do versículo 5 até o versículo 28, que diz assim: Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. Aí eles perguntaram: Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras, de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim está perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. Isso dará oportunidade a vocês para anunciar o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. Quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo. E neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando, porque naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição. Cairá sobre essa gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada, outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém, até que termine o tempo deles fazerem isso. Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. Todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes, de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Amém. Podemos sentar? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Não sei se acontece isso com vocês, mas eu percebo isso comigo. Eu percebo com pessoas próximas a mim. Eu sei quando uma pessoa ela não está bem,
quando ela está um pouco preocupada, quando ela está aflita, quando algo está pesando no seu coração, o que acontece? Seus ombros ficam pesados. E, naturalmente, a cabeça se baixa. Já perceberam isso? Que quando alguém está aflito, preocupado por alguma situação que a gente não sabe e não entende o porquê, a pessoa fica cabisbaixa. O corpo demonstra que ela não está bem. E cabe a nós irmos ao encontro dessa pessoa para compartilharmos uma palavra de esperança, estarmos ao lado, estendermos a mão. Eu não sei quais são os exemplos na vida de vocês que vocês lembram de pessoas ou até de situações onde vocês ficaram cabisbaixos. Mas eu lembro de uma situação no final do meu estágio. Eu fiz estágio aqui, já faz um tempinho, né? Pastor Alor, 2010 fiz estágio aqui. Nos últimos dias, eu estava finalizando o meu período de estágio, indo para casa, antes do último culto, choveu muito na cidade dos meus pais, lá em Jaraguá do Sul. Talvez alguns até estavam naquele culto. E atingiu a cidade como um todo. E na casa do meu pai, que nunca tinha entrado água, na casa dos meus pais, que moravam ao lado da igreja, nunca tinha entrado água. De repente, aquela noite entrou. Uma barragem estourou um pouco acima e a água veio e não tinha o que fazer. Entrou de forma tão rápida que eles só conseguiram pegar algumas coisas e ir para um lugar seguro. E tem duas coisas que quando eu voltei para casa me marcou bastante. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de passar por isso, ou de conhecer pessoas que passaram por isso, de perder tudo, assim, de uma hora para outra. Quando eu cheguei, a casa estava totalmente diferente. Aqueles móveis que aguentaram a lama e o molhar, alguns estavam lá, mas todos deformados, não era mais como eu tinha imaginado, como eu lembrava. Mas acho que isso é o de menos, porque logo depois, isso foi algo que foi conquistado de novo e não tinha problema nenhum. Mas tem duas coisas que nos marcaram bastante: fotos e sermões. Deixa eu explicar. Na época não tinha nuvem para a gente colocar. Se fazia, como acho que muitos de vocês fazem, que simplesmente é tirar foto do jeito que está, e você não tirava 4 ou 5, né, para ver se qual ficava boa, é aquela e era aquela. Você imprimia e deixava lá para que quando pessoas viessem na tua casa você pudesse compartilhar. Ou até mesmo para que você possa lembrar desses momentos. Então ver as fotos no meio das lamas significava que você não tinha como recuperar aquilo que havia sido perdido. Mas um outro detalhe também me chamou a atenção e marcou foi os sermões. Ao contrário talvez de mim, que eu gosto um pouco da parte da tecnologia, e vamos dizer assim que o meu computador é bem organizado, diferente das minhas pastas. Minhas pastas é tudo uma bagunça, mas meu computador, as pastas do meu computador é bem organizadinho. Eu sei exatamente onde está cada coisa. Mas meu pai não era assim, né? Meu pai, ele gostava do papel. O computador, ele ia só na necessidade. E mais de 25 anos ele escrevia à mão os sermões, as mensagens. E chegar depois, com 25 anos de sermões escritos à mão, no meio da lama, isso marcou. E a gente consegue imaginar, eu não sei as histórias de vocês, eu estou compartilhando 2 histórias minhas, de situações onde a gente consegue entender por que as pessoas estão cabisbaixas, por que elas estão preocupadas. Talvez vocês tenham outras, diferentes, e que a gente percebe. Mas o contrário é muito, muito nítido, né? Quando a gente vê alguém feliz, alguém alegre, alguém disposto, ela sorri pelos olhos, a cabeça dela está erguida, ela fica totalmente animada. A gente percebe quando uma pessoa também está feliz, pelo seu corpo, pela maneira como ela se posta. Agora, o desafio é que esses textos nos colocam a seguinte pergunta: como ficar de cabeça erguida quando tudo está mal? Quando a gente tem razões, inúmeras razões para estar cabisbaixo.
Como continuar de cabeça erguida? Na verdade, se a gente for olhar, os discípulos estavam sendo preparados para isso. Eles não sabiam ainda, mas eles teriam que olhar para Jesus no alto da cruz. Eles teriam que olhar para Jesus no alto da cruz e ver ali não morte, não desespero, não dor. Claro que veriam o peso do pecado do mundo sobre os ombros de Jesus. Mas assim como o apóstolo Paulo falou em Coríntios, e que também é o que, como a gente olha para a cruz, olhar ali o poder de Deus. Olhar aquilo que alguns achavam loucura, outros achavam um escândalo, mas nós achamos e nós olhamos para a salvação de Deus. Como assim olhar para algo que representa a morte e encontrar ali a promessa da vida eterna? Jesus estava preparando eles, mas naquele momento agora, em Lucas 21, eles estavam olhando para cima, mas eles estavam olhando para umas pedras preciosas, estavam olhando para um templo grandioso. Eles estavam antes no templo, eles saíram, como diz o Evangelho de Mateus, eles foram para o alto do Monte das Oliveiras e encontraram, olhavam para o templo assim. A gente tenta imaginar isso, acho que é interessante imaginar. E eles começavam a observar que templo maravilhoso, que pedras, quanto tempo havia sido colocado, investido para construir, e agora de fato estava finalizado. Deve ter chocado, de fato, deve ter chocado muitos discípulos quando Jesus, ele simplesmente disse: vocês estão vendo essas pedras? Vocês estão vendo esse templo? Chegará um dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. Estava tudo certo, estava tudo planejado, estava tudo organizado, estava tudo de acordo com aquilo que eles imaginavam. De repente, Jesus está dizendo: tudo virará um caos. Aquilo que antes eles imaginavam, agora não vai existir mais. Vai haver guerras, vai haver terremotos, vai haver sofrimento, vai haver perseguição, vai haver destruição do templo, vai vir tudo. Tudo vai desmoronar. Eu não sei se vocês já não passaram por isso em algum momento. Porque a vida também ela é cíclica, né? Ela é de altos e baixos. A vida de vocês está tudo certo, está tudo organizado, está tudo dentro dos planos, está tudo dentro daquilo que vocês imaginaram. De repente vem o caos. De repente vem um diagnóstico, de repente vem um acidente, de repente vem um medo paralisante, de repente vem uma dúvida, de repente vem algo que a gente não consegue controlar. De repente vem algo para fazer a gente simplesmente baixar a cabeça e desistir. E é nesses momentos que a gente vai ouvir o último versículo que a gente leu hoje, do evangelista Lucas, que diz: quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes, de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. A pergunta continua. É fácil estar de cabeça erguida quando tudo vai bem. Agora, como ficar de cabeça erguida quando essas coisas acontecerem? Que coisas? A gente leu praticamente o capítulo todo do evangelista Lucas, quando ele fala sobre essas coisas. São os sinais dos fins dos tempos. Só que os sinais dos fins dos tempos, eles mexem com a gente. Pelo menos mexe comigo de alguma maneira, mexe com vocês de alguma maneira, quando de repente acontece algo inesperado e a gente volta para o texto bíblico. Jesus tinha avisado, essas coisas vão acontecer. Até mesmo o templo, que era símbolo de fé, de esperança do povo, de repente Jesus fala: não, isso vai ser tudo destruído. Só que Jesus, ele reverte as coisas de uma maneira imprevisível. Ou seja, ele fala essas coisas não para nos gerar medo, mas para que a gente viva em confiança. Quando ele fala isso, essas pedras vão ser destruídas, a gente já lembra lá do Evangelho de João, quando disse: olha, isso aqui vai ser destruído, mas em 3 dias será reconstruído. Ele está falando do quê? Do seu corpo. Jesus é o novo templo. Mas aqui tem perguntas que os discípulos fazem, que são perguntas que nós fazemos. Basicamente 2.
o que vai acontecer e quando vai acontecer. Certamente esses momentos que chegam no final do ano e a gente traz essas temáticas da escatologia, do fim dos tempos, a gente acaba lembrando de previsões ou situações de pessoas que colocaram diante de nós em que o mundo vai terminar em tal momento. Qual é a resposta de Deus para isso? Uma vez por todas, para que essa pergunta a gente não precise fazer mais. Mas a gente vai fazer, eu sei. Mas se a gente fizer, a gente vai se lembrar. Diga, é mentira. Se alguém falar para você alguma coisa em relação ao final do fim dos tempos, é mentira. Olha só o que Jesus nos diz. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês fingindo dizer, sou eu. Ou dizendo, já chegou o tempo. Simples. Se por acaso alguém chegar para vocês e dizer, vai ser em tal ano, não acreditem. É mentira. Jesus está nos dizendo isso. Então a gente não sabe o quando. Acho que essa pergunta a gente pode deixar para Deus. Só Deus sabe o dia e a hora em que Ele vai voltar. Mas tem o quê? O que vai acontecer? Nossa, tem vários sinais, várias situações que estão aqui diante de nós. Mas essas são situações difíceis de a gente olhar. Por exemplo, ele fala assim, vai haver guerras. Situações em um país vai atacar o outro país. Eu nunca estive em contexto de guerra. Eu não sei se vocês já estiveram em contexto de guerra. A gente ouve notícias a respeito de guerra, mas nós nunca vivemos. Pelo menos eu nunca vivi num contexto de guerra. Eu não sei o que é isso. Mas eu sei que não é algo bom. É algo desesperador. Haverá falta de alimentos, tremores de terra, epidemias. Isso de alguma forma a gente já passou, ou tem passado. Acontecerão coisas terríveis, ele nem fala exatamente o que é, coisas terríveis. Grandes sinais serão vistos no céu. E a gente para por aqui, porque aqui já é muita coisa, né? E se a gente olhar com atenção para a leitura desses versículos, o que a gente vai encontrar? Será que vai encontrar medo e terror? Ou no meio de tudo isso, Jesus está nos dizendo, e está dizendo para os discípulos, para simplesmente dizer para nós, não, versículo 9, não tenham medo quando isso acontecer. Jesus está falando sobre os sinais, para simplesmente dizer para você, não tenha medo. Mesmo quando houver sinais difíceis, terríveis, não tenha medo. Mas agora Jesus ele fala diretamente para os discípulos, porque ele vai falar assim, muitos vão tentar silenciar vocês. Vocês vão ser presos, perseguidos, vocês vão ser entregues, vocês vão ser jogados na cadeia, muitos de vocês vão ser mortos, vocês vão ser entregues por amigos, parentes, pais. Essa parte aqui é muito aterrorizadora também, percebam isso? E se a gente olha no início da igreja cristã, para quem continua lendo, a gente sabe que a igreja foi perseguida, muitos foram perseguidos, e um nome muito forte foi chamado os mártires, aqueles que morreram testemunhando a sua fé. Muitos morreram testemunhando a fé. E no meio de tudo isso, que já seria, imagina a gente ser perseguido nessa proporção aqui. Isso não seria motivo para a gente ficar preocupado, baixar a cabeça e viver ansioso? Mas no meio de tudo isso, Jesus fala, isso será uma oportunidade para você falar do Evangelho. Resolva já, lá no versículo, que vocês não vão ficar preocupados. Resolvam já que vocês não vão ficar preocupados. Eu vou dar as palavras, não se preocupem. Eu vou dar as palavras para vocês. Qual o objetivo de Jesus falar isso? É para nos gerar medo? Não. É para dizer, eu estou com você. Não fiquem preocupados, eu até mesmo daria as palavras. Se isso não fosse o suficiente, agora a gente chega no final, onde ele tem uma frase que para mim é muito marcante.
nenhum fio de cabelo será perdido. Não sei o que vocês pensam sobre essa frase, é meio aleatória aqui no meio, né? Quando chega perto dos 40 anos, de fato, a gente tem que parar de se preocupar com fios de cabelo, né? Porque toda vez que a gente passa a mão, cai uns 2, 3, e a gente sabe que esses não vão voltar mais. Esses já eram, né? E quando a gente para pensar assim, qual a importância de um fio de cabelo para nós? Eu não perco um sono porque eu perdi um fio de cabelo. Não sei se vocês perdem sono por um fio de cabelo. Um fio de cabelo? Não, vocês não perdem um sono por isso. Mas no meio de tudo isso que é extremo, tudo é extremo, de repente ele vem falar sobre algo tão insignificante, tão aleatório, tão sem sentido, perder um fio de cabelo. A gente escova os cabelos e está cheio de cabelo lá. A gente despreza cabelo. Mas ele fala assim, nenhum fio de cabelo será perdido. Por quê? Porque Deus está escancarando uma verdade aqui para nós. Mesmo que a gente passe por situações difíceis, nenhum fio de cabelo será perdido, seu. Por quê? Porque a promessa é eterna. Como é que ele termina esse versículo? Vocês vão ser salvos. Não se preocupem. Mesmo que vocês morram, vocês vão ser salvos. E nenhum fio de cabelo será perdido. Perceberam? Jesus está preparando, os discípulos para isso, justamente para que eles pudessem caminhar de cabeça erguida, mesmo nas aflições. Jesus estava preparando os discípulos para que no momento da cruz eles pudessem enxergar a beleza do Evangelho. Eu não sei se vocês repararam as 7 palavras de Jesus na cruz. Ali tem um outro contraste maravilhoso. Perceberam ali? No momento de maior angústia e aflição de Jesus, são as palavras mais doces de Evangelho. Jesus na cruz, nas 7 palavras, ele diz, Pai, perdoa essa gente porque eles não sabem o que estão dizendo. Ele olha para aquele malfeitor na cruz, diante do pedido de lembrar dele lá no paraíso, ele fala assim, hoje estarás comigo no paraíso. Ele enxerga a sua mãe, e seu filho, e seu discípulo amado diz, esta é sua mãe, este é o seu filho. Até mesmo no momento de profunda solidão, cumprindo até o Salmo 22, onde Jesus ele ora, coloca diante do Senhor, meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele cumpre a profecia citando, dizendo, tenho sede. Para que então ele possa declarar a todas as pessoas, tudo está pago. Está completado. Então, ele diz, Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Percebam que sobre os ombros de Jesus estava um mundo que estava em caos, pleno, completo da maldade humana. E Jesus, carregando os pecados de todos nós, ele declara que ele é vencedor sobre tudo isso. Para nos ensinar e para nos dizer que, independente daquilo que esteja ao nosso redor, ou se está desmoronando na nossa perspectiva, ele está dizendo, eu te seguro pela mão. Os teus pecados estão perdoados. Você tem nova vida, você tem esperança em mim. Essas palavras, caminhe de cabeça erguida, fique firme. Não é uma palavra de autoajuda, de Jesus coach para nós, para a gente simplesmente continuar caminhando, não valorizando as angústias que a gente passa na nossa vida. Muito pelo contrário. Quando ele fala, fique de cabeça erguida, Jesus está falando para uma mãe que está carregando sozinho a carga de trazer sustento para a vida dos seus filhos. Ela está falando para você jovem, muitos jovens que eu vejo aqui que estão fazendo os vestibulares, que muitas vezes não encontram sentido na vida, ou estão com a pressão absurda de tentarem e terem que dar resultados. Essa é uma palavra para você, jovem, essa é uma palavra para você que está, de repente, sozinha,
que de repente não tem tantas pessoas para conversar, sente a angústia da solidão. Essa voz está também para você que está sendo sentido pressionado pelo seu trabalho, talvez num ambiente que você não se sinta muito em paz, mas você sabe o impacto que isso tem para o cuidado dos seus entes queridos, da sua família. Está falando para você que está carregando o peso de uma doença, sim, a carga de um tratamento, e quão difícil é isso? Caminhe de cabeça erguida. Está falando para aquele que está de luto e não sabe, tem dificuldades, está com dificuldades de lidar à falta de um ente querido. Está falando para muitas das pessoas lá do Rio Bonito, talvez seja o caso de alguns que talvez estejam acompanhando nesse nosso momento de culto. Fique de cabeça erguida, não se preocupe, não tenha medo. Está falando para cada um de nós, nas nossas mais diversas angústias e aflições, que podem nos fazer querer baixar a cabeça. Jesus não vem com uma resposta simples dizendo que no mundo vai estar tudo certo, que o jovem não vai ter dificuldade na vida, de que aquela senhora não vai se sentir talvez em diversos momentos com solidão, que aquele que perdeu tudo não vai pesar o fato de não ter as suas fotos para poder lembrar. Mas apesar de tudo isso, que são as marcas do pecado, da realidade que a gente vive, o que Jesus está nos oferecendo e nos fazendo olhar, não é só para esta vida. Ele está dizendo, no versículo 28, olhe para a eternidade, logo vocês vão ser salvos. É por isso que a gente fica de cabeça erguida, não é porque tudo está dando certo, é mais porque aquele que venceu o mundo nos entrega o presente maravilhoso que é a salvação e a nova vida. Enquanto estamos aqui, o que a gente pode fazer? Enquanto aguardamos o dia do Senhor, enquanto estamos caminhando, como diz o Salmo 23, nos vales escuros de cada um, né? Faça o melhor possível. Se dedique ao máximo, como diz a carta de Tessalonicenses. Ou melhor, como diz o Salmo 98, se alegre, cante uma nova canção ao Deus eterno, cante a todos os povos da terra. Enquanto estivermos aqui, Deus nos dá inúmeras razões na sua palavra, na ceia, na vida de comunidade, para a gente não precisa baixar a cabeça. Não quer dizer que a gente não vai sofrer, mas não precisa baixar a cabeça porque a promessa eterna que Deus nos dá, ela é maravilhosa. E Deus nos convida hoje a olhar com grande expectativa para esse dia. Sim, a gente está falando sobre os fins dos tempos, sim, a gente está falando sobre a esperança futura, mas essa palavra é para nós hoje, para a gente possa caminhar com convicção, com segurança, de que logo seremos salvos. Amém. Colocamos em pé.